Olá, seja bem-vindo às nossas conversas dominicais. Estamos a iniciar a Semana Santa, a Semana Maior. Hoje é o Domingo de Ramos, em que nós contemplamos a entrada de Jesus em Jerusalém. E com esta celebração da entrada de Jesus em Jerusalém, nós começamos oficialmente a Semana Santa. A Semana Maior também é assim considerada eh, na história da própria espiritualidade e do ano litúrgico, a Semana Maior. Porquê? Porque nesta semana nós celebramos os mistérios centrais da nossa fé, aquilo que caracteriza o específico do mistério cristão, ou seja, os últimos dias da vida do Senhor com a sua entrada em Jerusalém e com o mistério da paixão. Neste, nesta semana, todo o mistério da paixão do Senhor, todo o mistério pascal, digamos assim, no conjunto dos 3 dias, Quinta-feira Santa, Sexta-feira Santa, Sábado Santo e depois o Domingo de Páscoa, nestes 4 dias, se quisermos ainda mais rigorosamente falar, nós temos o essencial do mistério cristão. De facto, na Quinta-feira Santa, nós celebramos o mistério da instituição da Eucaristia na última ceia de Jesus, celebramos o mistério do sacerdócio instituído em simultâneo com a Eucaristia na última ceia de Jesus, celebramos também o rito que só celebramos neste dia de Quinta-feira Santa, que é o lava-pés, um tema, um rito de extraordinária importância, não só para compreendermos a participação dos apóstolos no mistério da redenção, mas também para compreendermos toda a dinâmica soteriológica do mistério da participação do cristão nesta vida nova que o Senhor nos traz e que passa necessariamente pela purificação. Se não te lavar os pés, não terás parte comigo. Esta palavra dita por Jesus a São Pedro, é para nós fundamental também ainda hoje. Se o Senhor não purificar os nossos pés, isto é, se não purificar os nossos pecados, não podemos participar nele, não podemos entrar em comunhão com ele. E por isso a Quinta-feira Santa, já por aí, pela celebração memorial da última ceia de Jesus, na qual temos estes 3 ou 4 grandes mistérios: a Eucaristia, o sacerdócio, o lava-pés como indicativo das condições fundamentais para entrar em comunhão com o Senhor, e depois temos a agonia de Jesus no horto, que é de uma extraordinária densidade. Eu considero que a agonia de Jesus no horto é um dos momentos cruciais, não só da história da salvação, mas também de toda a história da humanidade, religiosa da humanidade. Não há acontecimento paralelo àquele que é a agonia de Jesus no horto, o seu sofrimento, a paixão, a sua agonia de morte, a sua tristeza de morte. Depois temos, na Sexta-feira Santa, o drama da paixão, que é a condenação de Jesus, primeiro no Sinédrio e depois perante o imperador Pôncio Pilatos, o representante da autoridade imperial em Jerusalém, e depois o caminho do Calvário e, finalmente, a morte do Senhor na cruz, com as palavras que ele dirige do alto da cruz, sobretudo aquelas que são as mais importantes, talvez, referidas ao discípulo que ele amava e sua mãe. E depois a morte do Senhor, este consumatum est, o sangue e a água, o lado aberto, quer dizer, é o mistério fundamental do cristão. Não é? E depois o sábado santo, a descida aos infernos, o Senhor que desce aos infernos, a morada dos mortos, e que desce participando no mistério da morte. Né? Porque nós pensamos que Jesus desceu aos infernos a anunciar o Evangelho da sua presença no reino dos mortos, trazendo a consolação dos que esperam a libertação, dos que esperavam a libertação de Israel de todas as gerações passadas, desde Adão e Eva, passando pelos patriarcas, Moisés, os profetas,
até aos justos mais recentes do Antigo Testamento, ou na transição do Antigo para o Novo Testamento, estaria lá no lugar dos mortos, no Sheol, São José, São João Batista, estas figuras nobres da história da salvação. E Jesus desce aos infernos, isto é, a alma humana de Jesus e o Verbo de Deus encarnado desce aos infernos, participando nesta solidariedade humana perante a morte. Aquela angústia, tristeza de morte que Jesus anuncia, que Jesus, digamos assim, testemunha, partilha com os seus discípulos no Jardim das Oliveiras, culmina aqui na descida de Jesus à mansão dos mortos, do Verbo de Deus e da alma humana de Jesus, não é? É um mistério extraordinário que merece ser desdobrado, E depois, no domingo de Páscoa, a ressurreição do Senhor, o triunfo, ele traz consigo, num cortejo triunfal, todos aqueles que esperavam a conciliação de Israel, não é? É a Páscoa do Senhor, aquele que venceu a morte. E por isso que envia o seu Espírito e que dá o seu Espírito pelo qual nós participamos nesta vitória sobre a morte e, sobretudo para nós, o medo da morte. É muito interessante que no domingo de Páscoa, à tarde, no domingo de Páscoa, aparece a instituição do sacramento da Páscoa, do sacramento da reconciliação, que é aquilo que nós conhecemos pelo catecismo, o quinto sacramento, ou o quarto sacramento, não é? Batismo, crisma, eucaristia, penitência, o sacramento da penitência, pelo qual os nossos pecados são perdoados. Isto é, participamos na vitória sobre o pecado, porque de facto, e é importante que na catequese, na pastoral, na evangelização, se retome esta distinção clássica da teologia moral, que fala nos pecados mortais. Efetivamente, o pecado mata. E conhecendo a morte, o perdão que o Senhor nos dá no sacramento da penitência, que é o sacramento da ressurreição, significa que nós participamos nesta vitória, é Ele que nos ressuscita. Se é verdade aquela palavra que Jesus diz no Evangelho, quem acredita em mim, mesmo que esteja morto, vive, é verdade a mesma palavra, mas dito ao contrário, isto é, quem não acredita em mim, mesmo que viva, está morto. Portanto, esta morte da alma, esta segunda morte, digamos assim, ou seja, que é um morrer não morrendo, como dizia Santo Agostinho na Cidade de Deus. O que é que acontece no inferno? E hoje em dia nós sabemos que há tentativas já muito antigas, desde Orígenes. Orígenes foi talvez o primeiro que pensou numa apocatástase universal em que se daria a própria conversão de Satanás. Nos tempos mais recentes, nós temos Giovanni Papini, que também, numa obra curiosa, surpreendente, é O Diabo, refere a possibilidade de uma apocatástase universal em que o próprio demónio se converteria e os ascendidos condenados se arrependeriam. É uma tentativa, esta de Giovanni Papini, mas nós encontramos também ensaios desta natureza em São Gregório de Nissa, mas só aparentemente, porque São Gregório de Nissa o que pretende dizer na vida de Moisés e noutros textos é que a luz é mais forte que as trevas. As trevas fazem parte ainda da experiência da finitude, ligadas à experiência dos espíritos finitos, portanto, Satanás e, enfim, aqueles que se colocam na sua órbita, o pecado, as trevas. É uma obra operada, são atos realizados por espíritos finitos. E, portanto, as trevas são também finitas. Não é um divino. As trevas não se colocam, como pretendiam os maniqueus, de uma forma dualista, o princípio do mal, o princípio do bem, o princípio da luz, o princípio das trevas. O que São Gregório de Nissa pretende dizer é que as trevas fazem parte da finitude e por isso não são mais fortes do que a luz. E ele compara isso, ou tira uma comparação a partir do cone de luz, que nós podemos fazer fazemos a experiência, podemos observar nos fenómenos dos eclipses do Sol, ou seja, a Terra interpõe-se, ou a Lua interpõe-se
entre o Sol e a Terra e provoca um cone de luz. O cone de luz, isto é, faz a sombra, mas depois do cone de luz, a luz, depois do cone de sombras, queria dizer, a luz domina o resto. Portanto, em São Gregório de Nissa não há propriamente uma afirmação de uma apocatástase universal, mas sim a luz é mais forte do que as trevas, mas não há nula de todo dentro do cone de luz. Bem, é só para dizer que, de facto, estas tentativas de uma apocatástase em origens de Giovanni Papini e recentemente temos tido afirmações de entrevistas, Francisco dá imensas entrevistas, algumas são acertadas, outras menos acertadas, e recordo que recentemente se pronunciou sobre o inferno, se pronunciou sobre o que acontece aos que se perdem, a ideia que ele tem muita dificuldade no seu contexto, no contexto da sua teologia sobre a misericórdia, enfim, tem elementos que são altamente discutíveis, em que ele levanta a hipótese de ou o inferno estar vazio, porque as almas que se perdem seriam aniquiladas. Não parece ser boa metafísica, boa antropologia metafísica, porque de facto nós somos incapazes de pensar uma aniquilação total e absoluta do espírito. Portanto, nós quando pensamos a morte de quem está vivo. E por isso aquela afirmação de Santo Agostinho parece-me, no meu entendimento, a mais acertada quando ele diz os condenados no inferno, e os condenados são aqueles que se autocondenam. Porque nós não, e é verdade, as Sagradas Escrituras falam a linguagem do juízo, não é? Só Deus julga, nós não podemos julgar, porque seria colocarmos no lugar de Deus, de certa maneira, as pessoas, mas podemos julgar e apreciar os seus atos de acordo com os princípios fundamentais da ética, da moral. Portanto, Deus julga. Por exemplo, aquele caso mais interessante, neste sentido, mais interesse filosófico e teológico, que é o encontro da mulher adulta no Evangelho de São João. Jesus, no fim, diz-lhe: mulher, ninguém te condenou? Não, Senhor, eu também não te condeno. Vai e não tornes a pecar. Isto é, Nosso Senhor manda voltar para trás e não ser mais adúltera, mudar de vida. Mudar de vida. Não só, mas manda a ter com o seu marido, de certa maneira, está aí insinuado, pedir-lhe perdão, reconciliar-se com ele e recomeçar de novo, porque o perdão é uma possibilidade de começar de novo, da capa, como diriam os músicos. E, portanto, Jesus perdoa, mas com a condição de que a pessoa mude de vida. O encontro com Jesus é um encontro salutar. Quem é adulto deixa de o ser. Quem é assassino deixa de o ser. Quem é ladrão deixa de o ser. Vejam o caso de Zaqueu, por exemplo, dos publicanos, de Mateus. Portanto, o encontro com Jesus muda a pessoa por dentro. E essa é a lógica do perdão. Portanto, esta ideia de que os condenados ao inferno são aqueles que assim mesmo se excluem por atitudes, por ações que são mortais. E que, no fundo, são aquelas que dizem respeito no nosso código ético ou moral, no Sermão da Montanha, nos 10 mandamentos da lei de Deus. E Jesus é muito firme, sobretudo em algumas situações, algumas circunstâncias que nós conhecemos e que são muito atuais no que diz respeito, por exemplo, à palavra sobre o divórcio. Jesus é firme. Quem repudia a sua mulher e casa com outra e junta-se a outra comete adultério, e quem repudia o seu marido e casa com outro comete adultério e contradiz aquilo que era no princípio. Não foi assim que Deus sonhou a humanidade. Portanto, enfim, isto era só para dizer que o inferno não está vazio. As almas não ficam aniquiladas. É o morrer não morrendo. É um mistério profundo, não é? Ora, é isso que celebramos no mistério da ressurreição do Senhor, no dia de Páscoa, quando Jesus dá aos apóstolos, ao sacerdote, o poder de perdoar os pecados. Aqueles a quem perdoados os pecados serão perdoados, aqueles a quem o retiveres serão retidos. Isto é as chaves do reino dos céus, que nós encontramos nos evangelhos sinóticos, na palavra que Jesus diz a Pedro e pôs aos apóstolos, em São Mateus, no capítulo 16, no capítulo 18, e que encontramos em São João, no capítulo 20 do Evangelho. Portanto, a Páscoa
a ressurreição do Senhor e nós participamos nesta ressurreição através dos sacramentos. O batismo, o crisma, a Eucaristia e depois os outros sacramentos, a penitência, a unção dos doentes, a ordem, o matrimónio, é através dos sacramentos que são os gestos e as palavras de Jesus no seu corpo ressuscitado, que é a Igreja, como comunidade sacramental. Pronto, estás a ver? Nós aqui, na Semana Santa, celebramos o essencial do mistério cristão. Quinta-feira Santa, o sacerdócio cristão, a Eucaristia, o lava-pés, esta purificação fundamental para podermos tomar parte com ele, de facto é um gesto soteriológico da redenção, a agonia de Jesus no horto, a Sexta-feira Santa, o Sábado Santo e o Domingo de Páscoa. Eu gostava, muito brevemente, de fixar a minha atenção no drama do Sábado Santo, da Quinta-feira Santa, que eu ia dizer, na agonia de Jesus no horto. Portanto, é um drama impressionante porque Jesus diz: a minha alma está numa tristeza de morte. Nós encontramos aqui aquela vivência antropológica radical assumida pelo próprio Senhor, o Verbo desencarnado, do drama da morte. Estou numa tristeza de morte. Claro que nós podemos pensar que o drama da tristeza de morte que o Senhor sente, que o Senhor vive na Quinta-feira Santa, no drama da agonia de Jesus no horto, tem a ver com a nossa experiência antropológica do medo da morte. Eu sou daqueles que têm medo da morte, não é? Não apenas do sofrimento, mas enfim, custa. O drama da morte perturba-nos profundamente e nós temos medo da morte. E conforma-me este mistério de que o próprio Senhor teve medo, teve pavor perante a morte. Só que é adensada. Eu penso que o pavor do Senhor perante a morte se deve ao facto de estar envolvido num clima de traição. O drama, o sofrimento maior, julgo eu, do Senhor no drama da última ceia e, portanto, da agonia de Jesus no horto, tem a ver com a traição de Judas. Nós encontramos nos Evangelhos sinóticos, em São Lucas particularmente, esta relação entre Judas e Satanás, isto é, no deserto, no início da vida pública de Jesus, depois do seu batismo, Jesus vai levado pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado por Satanás. Aquelas 3 grandes tentações, do pão, se és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pão, se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, tudo isto darei se prostrares-me e adorares. Portanto, é um combate contra Satanás. Retira-te, Satanás, só a Deus servirás, só a Deus adorarás. E diz o Evangelho de São Lucas que o diabo se afasta-o por algum tempo, mas no final do Evangelho, no capítulo 22, quando Judas já combinou com os sumos sacerdotes e as autoridades judaicas o modo de entregar Jesus pelo valor de 30 moedas, diz o Evangelho, Satanás entrou em Judas. Pronto, a figura de Judas é uma figura satânica. Judas e Satanás fazem uma unidade. Judas vende a alma ao diabo, podemos assim dizer. E por isso, a agonia de Jesus no horto tem a ver com este drama de tentação e de entrega, de confronto com Satanás, o combate escatológico, o definitivo de Jesus com Satanás, e que é representado por Judas. Na última ceia, representada por São João, há o momento da revelação de quem é que o vai trair. Quem é que o vai trair, Senhor? Quem é, Senhor? Pergunta São João a Jesus. E Jesus diz-lhe: aquele a quem entregar um pedaço de pão molhado no molho, que era característico da ceia pascal. E Jesus pega no pão, molha no molho e entrega a Judas. E diz o Evangelho, quando Judas engoliu o pão, entrou Satanás nele. E, portanto, o que tens a fazer, fala depressa, diz. Ele saiu e diz o Evangelho, era noite. E aqui a noite é as trevas do maligno, o mundo de Satanás, que parece, na paixão do Senhor, ser vitorioso sobre ele.
E depois o drama da entrega, porque o beijo de Judas aqui tem uma densidade tremenda, porque os soldados não sabiam quem era Jesus, não o identificavam, e era de noite, e por isso um sinal que ele deu que o ia entregar foi um beijo. Um beijo. E de facto, no Evangelho de São Lucas diz-nos isso. Judas chegou, salve ao mestre e deu-lhe um beijo. E Jesus lhe disse-lhe, com um beijo, Judas, amigo, é com um beijo que entregas o Filho do Homem. Portanto, aquele drama da agonia de Jesus no horto é o drama do confronto com Satanás e com aquele que vende a sua alma a Satanás. E por isso nós podemos dizer, como falam os místicos, que o drama da agonia de Jesus no horto é o drama da sua paixão, do confronto escatológico com Satanás representado naqueles que o servem, Judas Iscariotes e o seu Judas, mas com todos os Judas que ao longo da história hão de entregá-lo às forças do mal, isto é, hão de entregar a igreja, que é o seu corpo, de novo nas mãos dos pecadores, não é? Nós podemos ver aqui porque aquilo que acontece nas Escrituras diz-nos respeito e nós participamos nelas. E por isso o drama do Jardim das Oliveiras é este drama do confronto escatológico do Senhor com as forças satânicas que tentam entregá-lo. O Judas, ao longo de toda a história, eu ouvi sempre e há hoje, veja, há tempos, Paulo VI é conhecido, aquela frase em que Paulo VI diz: o fumo de Satanás entrou na igreja. Nós temos a afirmação do Karel Ratzinger, ainda que em 2005, na Via Sacra, diz: os inimigos da igreja estão dentro dela, e nós temos toda esta literatura que nós conhecemos desde que conhecemos a máfia de St. Gallen. Estudos foram feitos, a grande como é que se diz, visita canónica de Monsieur Magnon à Cúria Romana, em que denunciou que havia na Cúria Romana, enfim, cardeais, bispos, monsenhores, que eram membros da maçonaria, que se infiltrava na igreja para entregar o corpo da igreja, o corpo de Cristo, que é a igreja, nas mãos dos homens. Pronto. O drama da paixão, realmente nós temos aquela afirmação de Pascal: a paixão do Senhor continua até ao fim do mundo. O drama da paixão, no que diz respeito ao beijo de Judas, continua na história. E há muitos Judas que hoje continuam a tentar entregar a igreja na mão dos pecadores, porque a igreja é o corpo do Senhor. Por isso, este drama da Quinta-feira Santa é para mim muito forte, e eu convido o meu amigo a focalizar a sua meditação nos dias todos, mas particularmente na agonia de Jesus no horto, porque esta agonia de Jesus no horto, que é entregue com o beijo de Judas, continua nos nossos dias, através do seu corpo, que é a igreja, através do seu corpo, que somos cada um de nós. Desejo para si e para a sua família uma Santa Páscoa do Senhor. Obrigado pela sua atenção. Até à próxima conversa dominical, se Deus quiser.